Sérgio, sobre a estratégia da oposição, né? Tem muitas chapas na oposição que fala sobre a união e uma ou duas, não sei se é uma só ou duas, que fala que tem que pegar, tem que conquistar votos das pessoas da situação que estão desgostosas com tudo que aconteceu. Para você, qual a melhor, assim, o que você acha dessas duas estratégias? O Não, lado bom e o lado ruim de cada uma. não, a estratégia de todos. Perante a oposição, né? Não, a estratégia de todos na oposição é essa que você falou, é buscar votos de todos os lados. Ninguém está na oposição dizendo assim, eu não quero o voto daquele cara lá, não tem nada a ver. As pessoas querem exatamente que venham votos de pessoas que foram ligadas à situação, ou que, enfim, como eu falei, que se arrependeram, ou que entendem que o Vasco é um bem maior e não é momento de ficar preocupado com se é o grupo A ou B, se é fulano, o Beltrano que está ali. Enfim, é isso que todos pensam. Agora, a questão é que muitos lançaram candidaturas. E aí, cada um que lança candidatura, claro que tem um discurso buscando que o seu nome seja um nome que tenha força para um futuro pleito, se for esse o nome do pleito. Então, é absolutamente natural que as pessoas façam o seu discurso. Mas na cabeça de todo mundo, todas elas, a grande solução para vencer uma eleição é o quê? Você criar pontes, você conseguir unir um determinado grupo que esteja insatisfeito com uma determinada situação. E hoje, 90% do quadro social do Vasco está insatisfeito com aquilo que o Vasco, naquilo que o Vasco foi jogado. 90% do quadro social do Vasco. As pessoas não estão satisfeitas que o Vasco foi vendido para 777 nessas condições. As pessoas não estão, a grande maioria, a maioria esmagadora, não está satisfeita. Então, a partir disso, você tem gente que tinha uma ligação mais com o ramo da situação, outros mais com o ramo da oposição, ok. Mas essas pessoas, elas tendem a buscar no voto um caminho que dê uma solução para essa enrascada que o Vasco se meteu. E aí é que eu vejo que não vai independer se a pessoa era ou deixou de ser situação, era ou deixou de ser oposição. Um abraço aqui pro Jefferson. O Jefferson, gente bonita. Isso, bota, tem a do Jeff. Tinha uma antes, né? Mas bota logo, já estava na tela. Aqui, a do Jefferson aqui, ó. Boa noite, Sérgio Frias. No tabuleiro do jogo, vocês têm ideia do mapa de votos necessários para vencer a eleição diante dos nomes apresentados, o nome dos candidatos já apresentados, né? Bom, eu não creio que o Vasco vá para essa eleição com 4, 5, 6 candidatos. Essa eleição, acredito eu, que tem muito menos candidatos. Dentro do quadro eleitoral atual, você poderia fazer contas para 3 candidatos, 2 candidatos, 4 candidatos. Mas, primeiro, nós temos que saber se esse quadro eleitoral será o quadro eleitoral para a próxima eleição. Por exemplo, a discussão dos sócios remidos do Vasco. Mais de 4 mil sócios remidos do Vasco estão para fora, não estão nessa lista. Há nessa própria lista uma série de reclamações que eu recebi desde sexta-feira, quando veiculou uma lista de julho de 2023, dos adimplentes de julho de 2023, uma série de pessoas... Desculpa te cortar rapidinho. Essa lista que apareceu nos grupos aí é verdadeira? É claro que é. E ela apareceu com uma série de nomes que não constam dela e que são de sócios adimplentes. E os sócios têm tido dificuldades, inclusive para entrar em contato com o WhatsApp. Você entra em contato com o WhatsApp, só que aí responde 3 horas depois, 2 horas depois, responde de manhã, depois responde à tarde. Aí alguns que têm condição já foram em São Januário para resolver a situação, outros não têm essa condição. E existe, todos sabem, uma ação na justiça para que o Vasco apresente a lista de sócios, para que o Vasco apresente o dump, para que o Vasco apresente as fichas financeiras dos sócios e para que o Vasco apresente, dos últimos 3 anos, os sócios cadastrados no Vasco, estejam eles adimplentes ou não. E o Vasco não cumpriu o que tinha que cumprir perante o Poder Judiciário. Agravou da decisão e está buscando não entregar isso. Então nós temos um quadro ainda eleitoral, do que diz respeito ao colégio eleitoral, totalmente indefinido. Eu não vejo uma definição de um quadro a essa altura do campeonato da forma como foi feito. Porque saiu essa lista de julho de 2023, mas não saiu uma lista de adimplência de sócios num determinado mês desde o ano passado. São cerca de 10 meses ou 9 meses, alguma coisa, sem que saísse uma lista dessa tal transparência mensal. Se você não tinha isso, você de repente aparece com uma lista. Agora, depois de uma migração de sistema, que trouxe uma série de problemas também, inclusive da interface dos associados em relação a essa nova página. E isso tudo foi feito de uma maneira que o Vasco não propagandeou,
porque estava fazendo essa migração. O Vasco não propagandeou aquilo que o sócio deveria fazer, ou seja, não fez vídeos informativos, etc., para que o sócio pudesse fazer o caminho, mas parece que ele, Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, através das pessoas que são responsáveis por esses setores, estão muito mais preocupados que, olha, se o sócio deixar de pagar, está tudo bem, menos um para votar, coisa que vale. Porque a situação não está sendo, vamos dizer, devidamente posta para todos os sócios do Vasco da mesma maneira, com as mesmas informações. Quem está dando a informação é o cara que está na live, é o canal não sei da onde, é o grupo político A, o grupo político B, porque o Vasco não trouxe a informação da maneira devida. Mandou e-mail, mas mandar e-mail não resolve a coisa. Você tem que mandar e tem que fazer todo um trabalho para explicar para o sócio como ele tem que proceder. Aqui, ó, uma outra lá no início do chat. Uma das primeiras foi do Isaac. Isael de Paula. Boa noite. Todos, gostaria de saber do Sérgio como ficou a situação daquela eleição passada, aquela lá de trás, porque até hoje parece que não foi definida. Você sabe alguma coisa disso? Não foi definido e não vai ser definido a tempo, vai perder o objeto. O que vai acontecer é isso. Quando acontecer essa nova eleição, essa anterior perde o objeto, né? Exatamente. Você vai ter essa eleição agora, mas deu ganho de causa. Mas não adianta mais nada, porque perdeu o objeto.